Você conhece essa pessoa. Talvez seja um colega de trabalho que interrompe a todos, um conhecido que só fala de suas próprias conquistas, ou alguém que age como se o mundo lhe devesse um favor. Essa é a pessoa arrogante. Um personagem que se alimenta de atenção, que mede seu valor pela admiração ou pela intimidação que provoca nos outros. O ar ao redor dela parece mais rarefeito, pois ela consome todo o oxigênio para inflar o próprio ego. Ela não entra em uma sala, ela a invade, esperando que todas as bússolas girem em sua direção. A presença dela é uma performance constante, e todos nós somos a audiência cativa. E qual é a nossa reação instintiva a essa pessoa? Geralmente uma de duas. Ou nos encolhemos, sentindo-nos diminuídos e irritados, ou tentamos competir, entrando em seu jogo para provar que também temos valor. Em ambos os casos, nós perdemos. Ao nos encolhermos, damos a ela o que ela quer, a confirmação de sua superioridade. Ao competirmos, damos a ela o que ela mais precisa, nossa atenção. Em ambos os cenários, permitimos que ela dite os termos do engajamento e saímos da interação sentindo-nos esgotados e frustrados. Mas e se eu te dissesse que existe uma terceira via? Uma atitude, uma postura mental tão poderosa que não apenas te torna imune à arrogância alheia, mas que opera uma inversão de poder tão completa que a pessoa arrogante, antes o centro do universo, se verá orbitando em torno de você, desesperada por um pingo da sua validação? Uma estratégia que não exige confronto, apenas uma mudança fundamental em seu próprio centro de gravidade. É a arte de vencer a batalha sem sequer desembainhar a espada. Não estou falando de ignorar passivamente ou de ser rude. Estou falando de uma atitude estoica específica, uma forma de indiferença seletiva e autossuficiência radical que funciona como um buraco negro para o ego inflado. É uma arma psicológica silenciosa, forjada na sabedoria de homens como Marco Aurélio, que governavam o mundo, mas se recusavam a ser governados pela opinião dos outros. Eles entendiam que a verdadeira força não está em ser notado, mas em ser inabalável. Neste vídeo, você não vai aprender a discutir com uma pessoa arrogante. Você vai aprender a tornar a opinião dela irrelevante. Você vai descobrir como cultivar essa atitude estoica e observar, com uma calma divertida, a pessoa arrogante se desestabilizar, questionar o próprio status e, finalmente, buscar a atenção que você se recusa a dar gratuitamente. Fique comigo, porque entender e aplicar isso não vai apenas mudar suas interações sociais. Vai fortalecer o núcleo da sua autoestima. Esta é uma lição sobre como encontrar poder na quietude e domínio na autossuficiência. Antes de revelarmos a atitude em si, precisamos entender a arena em que essa batalha acontece. O ego da pessoa arrogante é como um balão gigante. Ele precisa de um fluxo constante de ar quente, atenção, validação, reações emocionais, para se manter inflado. Sem esse fluxo, ele murcha. A pessoa arrogante é paradoxalmente a mais dependente de todas. Sua autoestima não vem de dentro. É um reflexo no olhar dos outros. Ela precisa que você a admire, a inveje, a tema ou a odeie. Qualquer reação serve, pois todas confirmam que ela é importante, que ela ocupa um espaço na sua mente. Sua existência psicológica é validada pela sua reação. Os estoicos entendiam essa dinâmica com uma clareza brutal. Eles sabiam que o verdadeiro poder não reside em ser o centro das atenções, mas em ser o centro de si mesmo. O poder não está em controlar a opinião dos outros, mas em ser indiferente a ela. Como dizia Epicteto, se queres progredir, suporta parecer ignorante e tolo. Isso significa que a necessidade de parecer inteligente, importante ou superior é, na verdade, uma fraqueza. É uma confissão de que você precisa da confirmação externa para se sentir completo. Imagine que a atenção é uma moeda. A maioria de nós a distribui de graça, especialmente para as pessoas mais barulhentas e exigentes. A pessoa arrogante construiu seu império com as moedas que todos nós damos a ela sem pensar. A atitude estoica que vamos explorar hoje consiste em fechar o seu banco. Você para de distribuir essa moeda. Você se torna a sua própria reserva federal de atenção e só a investe onde há valor real. O que acontece quando o fluxo de dinheiro seca? O império do ego começa a ruir, e é nesse colapso silencioso que a sua paz floresce. A atitude estoica, indiferença seletiva e o centro de gravidade interno. A atitude não é uma única ação, mas um estado de ser, construído sobre um pilar fundamental do estoicismo, a ideia de que seu valor é intrínseco e não depende de validação externa. A partir daí nasce a indiferença seletiva. Esta não é uma técnica, mas a consequência natural de uma autoestima bem fundamentada.
É o resultado de um trabalho interno profundo. Não é uma indiferença fria ou apática para com o mundo. É uma decisão consciente de ser indiferente a coisas que os estoicos chamavam de indiferentes. Riqueza, status, reputação e, crucialmente, a opinião dos outros. Você não odeia essas coisas. Você não as despreza. Você simplesmente as vê como externas, neutras e fundamentalmente separadas do seu valor como ser humano. A pessoa arrogante baseia toda a sua identidade nesses indiferentes. Ao se tornar indiferente a eles, você se torna imune ao jogo dela, pois você está jogando em um tabuleiro completamente diferente. Cultivar essa atitude envolve 3 fases práticas e mentais. Cada fase constrói a próxima, criando uma fortaleza interna impenetrável. Este é o seu treinamento. Fase 1. Forjar o centro de gravidade interno. Antes de poder projetar indiferença, você precisa construí-la por dentro. Uma pessoa arrogante tem um centro de gravidade externo. Ela precisa se apoiar nos outros para se sentir equilibrada. Você precisa criar um centro de gravidade interno, tão denso e estável, que nenhuma força externa possa te desequilibrar. Este é o trabalho mais importante que você fará por si mesmo. É a fundação sobre a qual toda a sua paz será construída. Como fazer isso? Primeiro, defina suas próprias métricas de sucesso. A pessoa arrogante usa métricas externas. O cargo que ocupa, o carro que dirige, quantas pessoas riem de suas piadas. Você precisa definir as suas. Suas métricas podem ser: hoje eu agi com integridade. Eu fui honesto comigo mesmo e com os outros. Eu aprendi algo novo. E eu tratei as pessoas com gentileza independentemente de seu status. Essas são métricas internas, totalmente sob seu controle. Quando você começa a se avaliar por esse padrão, a avaliação de uma pessoa arrogante se torna um ruído insignificante. Você está jogando um jogo diferente, um jogo interior, e você é o único juiz cuja opinião realmente importa. Segundo, pratique a autossuficiência em seus projetos e paixões. Mergulhe em um trabalho, um hobby, um estudo que te absorva completamente. Quando você encontra um estado de fluxo, onde está totalmente imerso em uma atividade desafiadora e recompensadora, o mundo exterior desaparece. A necessidade de validação se dissolve. Sua satisfação vem do ato de criar, de resolver, de aprender. A pessoa arrogante interrompe os outros porque ela não tem um mundo interior rico o suficiente para se ocupar. Quando você tem esse mundo, as interrupções dela se tornam apenas isso. Interrupções irritantes em algo muito mais interessante e valioso. Terceiro, contemple sua própria mortalidade e a vastidão do universo. Esta é uma prática estoica clássica, chamada de visão de cima. Pense na imensidão do tempo. Pense nos bilhões de pessoas que vieram antes de você e virão depois. Pense na vastidão do cosmos. Agora coloque a arrogância daquela pessoa nesse contexto. O cargo dela, o carro dela, a opinião dela sobre você, tudo isso encolhe até se tornar um grão de poeira insignificante. Essa perspectiva não te torna cínico. Ela te liberta. Ela te ensina a não levar tão a sério os pequenos dramas de status que as pessoas arrogantes tanto valorizam, pois você percebe a escala real das coisas. Ao forjar esse centro de gravidade interno, você deixa de ser uma folha ao vento, suscetível a qualquer sopro do ego alheio, e se torna uma montanha. A montanha não se importa com o vento que uiva ao seu redor. Ela simplesmente é, e sua presença silenciosa e maciça é uma forma de poder muito mais real. Fase 2. A execução da indiferença seletiva. Agora que a base interna está sendo construída, você pode começar a projetar a atitude para o exterior. É aqui que a inversão de poder acontece, não através de um ataque, mas através de uma ausência estratégica de reação. É uma forma de arte sutil e poderosa. Quando a pessoa arrogante começar seu monólogo sobre suas incríveis férias, seu bônus gigantesco ou sua opinião genial sobre política, você não a confronta. Você não revira os olhos. Você não tenta mudar de assunto. Você pratica a escuta neutra. Você a ouve da mesma forma que ouviria a previsão do tempo ou o som do trânsito lá fora. É um som no ambiente, nada mais. Você não oferece o combustível emocional que ela procura, nem positivo, nem negativo. Não faça perguntas de validação. A pessoa arrogante termina sua história esperando um "uau, isso é incrível", ou "como você conseguiu?". Em vez disso, você oferece um silêncio calmo ou um simples "entendido". A ausência da validação esperada cria um vácuo. O balão do ego dela, que esperava ser inflado, de repente perde ar. Ela fica em um limbo, sem saber como proceder. Responda aos fatos, ignore as hipérboles. Se ela diz, "eu fechei o maior negócio da história da empresa, sou basicamente um gênio", você não discute o gênio.
Você pode responder a parte factual com um neutro "parabéns pelo novo contrato". Você reconhece o fato, mas se recusa a endossar a autoglorificação. Você está separando o sinal do ruído, e o ego dela é puro ruído. Essa distinção sutil mostra que você é atento, mas não impressionável. Redirecione a conversa para a utilidade ou para os outros. Após a escuta neutra, em vez de validar, você pode redirecionar. Se ela se gaba de uma viagem, você pode dizer: interessante. Falando em viagens, outro colega, você não estava planejando uma viagem para aquele lugar também? Você sutilmente remove o holofote dela e o coloca em outra pessoa, ou em um tópico de interesse geral. Você está comunicando que, para você, a conversa é uma troca, não um palco para um único ator. É um ato de generosidade social que a exclui do centro. Essa indiferença seletiva é enlouquecedora para a pessoa arrogante. Ela está acostumada a ser o Sol e todos os planetas girando ao seu redor. De repente, ela encontra um planeta que não apenas não gira, mas que parece nem ter notado que o Sol existe. Este planeta tem sua própria gravidade, seu próprio sistema. A reação dela será, inicialmente, tentar brilhar mais forte. Ela vai se gabar mais, falar mais alto, talvez até te provocar diretamente. Ela está tentando desesperadamente obter uma reação, qualquer reação, para confirmar seu poder. E é aqui que sua fortaleza interna se torna crucial. Você mantém a calma, a escuta neutra, a indiferença seletiva. Fase 3. A inversão de poder e a busca por validação. Esta é a fase final, o checkmate psicológico. Depois de repetidas tentativas de obter sua atenção e validação sem sucesso, a dinâmica começa a mudar. A mente da pessoa arrogante, que depende de reflexos externos para existir, começa a entrar em pane. A ausência de dados externos a força a olhar para dentro e muitas vezes ela não gosta do que vê. Ela começa a se fazer perguntas. Por que ele não se impressiona comigo? E será que ele sabe de algo que eu não sei? E será que ele é mais importante do que eu? A sua indiferença se torna um mistério. E a mente humana odeia um mistério. Ela precisa resolvê-lo. Sua calma se torna um enigma que ela precisa decifrar. É neste ponto que a inversão de poder se completa. A pessoa que antes só se preocupava em ser admirada, agora se torna obcecada em entender por que você não a admira. O seu desinteresse se torna a coisa mais interessante do mundo para ela. Você, ao não buscar validação nenhuma, se tornou a fonte de validação suprema. O poder não está mais com quem fala mais alto, mas com quem tem a paz interior que o outro secretamente deseja. Você notará uma mudança no comportamento dela. É sutil, mas inconfundível. Ela começará a te fazer perguntas. Antes ela só falava. Agora ela pode começar a perguntar sobre seu trabalho, seus hobbies. Ela está te sondando, tentando descobrir a fonte do seu poder, da sua autossuficiência. Ela está inconscientemente pedindo para ser admitida em seu mundo. Ela buscará sua aprovação de forma sutil. Ela pode mencionar uma conquista e olhar diretamente para você, esperando um aceno, um sorriso. O caçador de validação agora tem um alvo específico. Sua opinião, antes ignorada por ela, agora se tornou o prêmio que ela deseja conquistar. Ela pode até tentar te imitar. Ela pode começar a ler os livros que você lê ou a se interessar pelos tópicos que você domina. Ela está tentando decodificar o segredo da sua calma e autoconfiança. Em uma tentativa desesperada de obter o que você tem, ela começa a espelhar suas ações. Neste ponto você venceu, mas a vitória estoica não é sobre humilhar o oponente. É sobre permanecer fiel a si mesmo. Você não muda sua atitude. Você continua com seu centro de gravidade interno, sua indiferença seletiva. Você pode ser educado, pode responder às perguntas dela de forma cortês, mas não oferece a validação desesperada que ela agora procura. Você a trata como trataria qualquer outra pessoa, com um respeito humano básico, mas sem a adoração que o ego dela exige. Você não a rejeita, mas também não a eleva a um pedestal. Essa atitude final é o que a deixa em um estado de desespero silencioso por sua atenção. Porque você demonstrou, sem dizer uma palavra, que o jogo de status dela é infantil e irrelevante. Você mostrou a ela que existe uma forma de poder muito maior do que a atenção externa. O poder de não precisar dela. Você se tornou a personificação da verdadeira liberdade, e não há nada que uma pessoa presa na gaiola do próprio ego deseje mais do que essa liberdade. Ela vê em você o que ela nunca poderá ser, enquanto continuar dependente dos outros. Ao cultivar essa atitude, você não apenas neutraliza as pessoas arrogantes em sua vida. Você fortalece a si mesmo de uma maneira profunda e duradoura. Você aprende que sua paz não é uma mercadoria que pode ser dada ou tirada pelos outros,
mas uma fortaleza que você constrói, tijolo por tijolo, dentro de si mesmo. Você se torna o arquiteto da sua própria tranquilidade, o mestre do seu próprio universo interior. E esse é um poder que nenhuma arrogância pode tocar. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais reflexões como essa. Comente aqui embaixo qual inspiração estoica você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua voz é importante. E se esse conteúdo te fez bem, salve este vídeo para poder voltar a ele sempre que precisar de um lembrete.